somos a Embaixada Cristã, embaixadores de Cristo aqui na Terra. Homens, mulheres e crianças, buscando estabelecer o território santo da presença. A nossa história não começou hoje, mas também não acabou hoje. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Orai, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. E essa igreja começou assim, eu era católica. Eu sempre fui uma pessoa que, desde menina, sempre fui ligada. Gostava de orar. E essa vizinha, todas as manhãs, ela subia pra gente orar. Ela morava na parte de baixo, eu morava em cima. E tinha uma mesa, nós sentávamos à mesa e começávamos a orar por tantas coisas. Só que nós percebemos que as nossas orações eram respondidas assim muito rapidamente. E aquilo alegrou o nosso coração. Aí começamos a fazer as orações assim, à noite. Teve um dia que tinha umas 30 pessoas na sala. E começamos assim, as pessoas iam vindo, se juntando, Deus ia trazendo as pessoas, porque a gente tinha bastante amizade. Ali nós passamos a ter um grupo de oração, de intercessão, onde Deus falava com a gente tinha visão, cânticos espiritual. Foi algo assim, era algo que inesquecível, que marca, que até hoje eu lembro, que saudade desse tempo. Foi um dia nós fomos na Igreja Batista, aquele grupo da minha casa, foi participar da Igreja Batista lá de um culto, e o pastor tinha ido antes em casa para dar aula de batismo, né? E ele se encantou, falou assim, nossa, mas que terra fértil, porque ele já tinha um grupo. Ele perguntou, pode ter culto aqui cada 15 dias? Eu falei, pode. Então, um dia na igreja lá, ele falou assim, da casa da Irmandade que vai sair uma igreja. Eu caso caí dura, porque meu marido não aceitava, foi uma luta muito. Eu falei, o que eu vou fazer? O que eu vou falar, meu Deus? Aí continuou esse grupo lá em casa, a gente orando, buscando, até o momento que o pastor Toninho ungiu, e a pastora Esther ungiu eles como pastores, né? Mas chegou um momento que a gente viu que não dava mais. Havia, assim, muita procura na casa. Deus socorreu que era o momento de a gente começar a alugar um salão para que a igreja pudesse se expandir, para que pudesse ir para outro lugar. Foi quando foi alugado um salão ali na Sirene Jorge Ribeiro e foi feita uma igreja ali. Uma igreja ficou tão bonitinha, tão linda. Deus sempre foi conosco, porque essa igreja é fruto dos sonhos de Deus. E eu sei do amor que Deus tem por essa igreja. Nos escolheu minha família para começar essa igreja. Foi algo assim, marcante mesmo a história da igreja. O que Deus falou naquela época, hoje muitas vezes eu olho aqui para a igreja, eu vejo se cumprindo. Mas essa igreja, ela tem que continuar até a volta de Jesus, através das vidas de vocês, embaixadores. Começou na minha casa, mas vocês vão continuar essa obra, porque essa obra não é do homem, essa obra não é do pastor, essa obra não é minha, essa obra é de Deus. E essa obra, e vocês estão convocados aqui para levar adiante esse trabalho. Bom, a igreja, ela tem muita história, né? Mas acho que uma das coisas mais interessantes foi que à medida que a gente foi crescendo, a gente foi conhecendo Deus mais e mais. E aí a gente teve uma experiência muito grande. Eu acho que uma das que mais me marcou foi quando Deus falou comigo que era pra gente atravessar o Rio Jordão. Fiquei pensando, mas atravessar o Rio Jordão? O que Deus está falando? Aí Deus nos deu a referência que o Rio Jordão para nós seria justamente o Ticoatira. O Rio Ticoatira, que fica entre a Vila Salete e o Cangaíba. Então, biblicamente, Deus estava levantando Josué
para assumir uma posição e dar continuidade a um trabalho de Moisés. E ali Deus nos encorajando, como ele foi com Josué, ele falou, não temas, sou contigo, porque a gente estava num lugar pequeno e Deus nos levaria para um lugar maior. À medida que a igreja foi crescendo, nós também fomos crescendo. Sim. E ali nós colocamos o nome, né, de Embaixada Cristã, porque justamente o Espírito Santo nos revelou, né, o entendimento de ser uma embaixada, para que fizéssemos essa embaixada, para que como se fosse uma lei do reino de Deus que viesse estabelecendo na terra, e que onde nós estivéssemos como igreja, nós estaríamos debaixo de uma cobertura celestial, debaixo do reino de Deus. Fomos a segunda igreja a se estabelecer na Ticoatira, né, na Governador Carvalho Pinto. Bom, para resumir, depois desse lugar que nós fomos ali para pagar um aluguel mais caro, o Senhor ainda nos deu condições para estar comprando um terreno do lado, e hoje a Embaixada Cristã, ela tem a sua sede própria. Mas é uma história maravilhosa, linda. A igreja é um milagre, né? Em si, a sua aquisição do terreno, a construção, e hoje nós estamos vivendo um sonho, um milagre. A gente queria agradecer a todos que estão nos assistindo, porque certamente atrás dessa câmera tem muita gente que nos ajudou, uma colaborou. Forte. Tem muitas pessoas que não estão conosco, mas nos ajudaram muito lá atrás. Pessoas que por diversas situações não estão mais com a gente, mas o mais importante é que Deus colocou pessoas importantes, e hoje nós temos também um ministério com pessoas muito leais, importantes do nosso lado. E se não fosse também por essas pessoas, dificilmente a gente ia conseguir, porque ninguém consegue nada sozinho. Os momentos mais especiais da embaixada foi o primeiro batismo que nós tivemos ainda na piscininha de plástico. A primeira pessoa foi a Maria José, que hoje já não está conosco. Foi tão impressionante, foi tão impactante esse dia. Algo tão maravilhoso aconteceu sobrenaturalmente falando. A presença de Deus foi tão forte que parece que teve um estalo quando ela desceu as águas ali e ela levantou. E foi um mover tão grande na igreja que as pessoas entravam na igreja, foram atraídas para aquele lugar. Foi a coisa mais linda. Esse foi um dos momentos mais preciosos e... Eu conheci a igreja através de uma amiga, ela chama Isabel Cristina, e foi engraçado porque foi numa época onde o pastor Walter ele tinha uma lanchonete na esquina, e meu esposo e o nosso compadre chamava de quiosque. E enquanto eles ficavam no quiosque, eles falavam, olha, vamos lá, porque o Valdinho, amigo da gente que tem o quiosque, tá abrindo uma igreja, ele se consagrou a pastor, vamos lá. Aceitei Jesus lá, fui batizada na Cangaíba, e de repente a gente começou a trabalhar, a fazer a obra na igreja. Não entendia nada, mas eu creio que o Senhor foi capacitando, nos fortalecendo para isso. Teve um tempo em que eu tive que me ausentar da igreja, 2008, 2009, onde a gente teve que se mudar para Jundiaí, né? Eu não conseguia frequentar igreja nenhuma, ia lá visitar e tal, porque nasci aqui na Embaixada. Meu coração estava aqui, então eu não me via em outro lugar. E aí a gente sentiu que a nossa vida, o nosso coração era para estar nessa casa. Que estão aí também nos ouvindo, vocês fazem parte disso, são discípulos, porque o que é lançado aqui de cima do altar através dos nossos pastores é para você levar para esse mundo afora. A minha vida tem muita história na Igreja Embaixada. E não somente na minha vida, mas na vida da minha família, como muitos conhecem, a Zona Sul. Foi através dessa igreja que houve salvação nas nossas casas, houve batismo, houve casamento, houve a consagração das nossas crianças. Não tem como deixar de falar sobre a questão de como o nosso pastor Walter sempre nos apoiou com os trabalhos sociais. Os trabalhos que a gente faz nas clínicas de recuperação com dependentes químicos, das vezes também que nós fomos à Cracolândia, ele sempre nos cobriu com as suas orações, com os seus ensinamentos, e sempre esteve conosco em todos os momentos, ali anunciando o evangelho da transformação. Então, falar de embaixada é falar do nosso crescimento espiritual.
por tudo aquilo que essa igreja representa para nós. Nosso encontro com o ministério foi porque meu tio é pastor, minha mãe é irmã do pastor, minha avó é mãe do pastor, irmã da minha mãe. E graças a Deus nós tivemos o privilégio de nos converter, né, debaixo da graça, debaixo do ministério. A gente acompanha a igreja já muito antes de eu saber que eu ia ser cristão um dia. Tem sido um privilégio para nós ver o crescimento do ministério, ter participado, ter contribuído, ter sido ajudado. Nós começamos a ir na Deus Forte. Na verdade foi por intermédio da minha mãe, a dona Darik, né, a Dark Love. No decorrer de tudo, minha mãe ia para lá, ficava lá, até que o pastor foi iniciar uma igreja. Eu posso dizer que foi um processo bem bacana, porque começaram a vir as famílias, começou todo mundo se juntar, começaram os louvores, até que nós começamos a ir para a igreja. O pastor Walter, ele ministrou o primeiro casamento, foi nosso. Então foram coisas que vieram marcando, a igreja foi crescendo, eu entrei pro louvor, todo mundo lá louvava e nós estudávamos e assim sucessivamente orávamos. E a pastora Gláucia era bem intensa com a gente orava. Aí lá no Cangaíba deslanchou. Nós tínhamos um trabalho muito grande em relação a salvar vidas, que era só a nossa intenção. Colocávamos tudo que a gente tinha na igreja, as doações eram nossas, os dízimos eram nossos, e a igreja começou a vir. Todos nós trabalhávamos em todos os ministérios. Quando nós fomos para lá, o que mais me marcou foi a construção do altar. O Cláudio todo de branco, que tinha acabado de chegar do serviço, o Tiago, Marcelo, meu pai, o pastor Walter, eles viraram à noite fazendo o altar da igreja, que foi composto todo de madeira. Nós vimos do zero, né? Tudo começar. Um outro fato que marcou bastante, que foi um teatro que a gente fez pro Ministério Infantil e eu tive que construir um robô. Fiz um robô de papelão no final de semana, sem saber, peguei as referências de quadrinho, de desenho, e a Simone Pereira falou assim: eu preciso de um robô. Você consegue construir? Eu falei, bora lá. Ficou top o robô, ficou top. O Ministério de Jovens era bem intenso. Não tem como dizer, né, que a Deus Forte, hoje Embaixada Cristã, não seja a nossa casa. É a nossa igreja do coração. Muito grato. A paz do Senhor a todos. Sou a segunda pastora ungida na Igreja Deus Forte, pelo pastor Walter. Nós fazíamos parte de um outro ministério e eu conheci a Dark e a pastora Andréia num curso. E eu fui convidada por elas para estar num grupo de oração. O meu ingresso na Deus Forte começou com oração. Nós tínhamos até uma brincadeira que o meu esposo na época dizia que nós íamos darquear, porque todos os dias pela manhã, às 10 horas da manhã, nós nos reuníamos para orar. Foi dali que nós começamos a orar até que Deus respondeu, e dali nasceu a Deus Forte, de um grupo de oração. E eu tive algumas experiências muito fortes. Uma coisa que nos marcou muito foi o pastor Walter resolveu começar a fazer os cultos e nós começamos um jejum. E em 52 dias, Deus nos deu as chaves, som, cadeiras, e nós abrimos as portas da primeira igreja. Isso foi uma coisa que me marcou muito, porque nós conseguimos muitas coisas no joelho. Esse tempo, essas coisas que estão acontecendo hoje, foi fruto de oração lá no passado. Todos nós nos reuníamos, todos nós orávamos, todos nós buscávamos, e o Senhor sempre nos respondia. E Deus um dia nos disse que um dia nós estaríamos aí em cima, no altar, e nós olharíamos para a igreja,
que Ele ia fazer uma coisa tão grande que nós não íamos acreditar. Então, cada um de vocês, quando vocês estiverem no altar, quando vocês entrarem às portas da Deus Forte ou da Embaixada Cristã hoje, acreditem, Deus, Ele continua fazendo, Ele continua operando. Te agradeço, meu Deus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Que a paz do Senhor, Deus abençoe a igreja.